imenso prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um domingo, estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus possa te abençoar, você, a sua casa, a sua família, que toda a sua vida seja ricamente abençoada pelo Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando sobre o tema a iluminação espiritual do crente. E acredito que vai ser para nós uma lição muito importante, que vai refletir a presença de Deus na nossa vida, a importância de nós termos o Senhor, de nós termos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que veio para dar a vida por cada um de nós e nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Por isso que é bom que eu e você tenhamos em mente, tenhamos em nosso coração esse prazer, essa alegria de estar servindo ao Senhor nosso Deus. A nossa lição hoje, então, ela vai tratar acerca da iluminação espiritual do crente. E esperamos que Deus venha de forma extraordinária manifestar a sua glória, a sua graça e unção nas nossas vidas. O nosso texto áureo vai dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está registrado em Efésios, capítulo 1, versículo 17. É o Espírito Santo que vai nos dar, que vai dar à igreja. Segundo Paulo, era o Espírito Santo que ia dar à igreja de Éfeso a iluminação e a sabedoria. Era o Espírito Santo responsável por iluminar, por revelar àquela igreja os segredos da vida cristã, o segredo da vida espiritual. A verdade prática vai dizer assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Esta vocação, é interessante nós atentarmos para isso, que esta vocação é algo que procede de Deus para nós. É Deus que nos chama e é Deus também que nos vocaciona para sermos seus filhos, seus servos, tantos obreiros como não obreiros, irmãs, obreiras ou não, servos de Deus vocacionados para uma grande obra. Porém, amados, temos que entender que a nossa primeira vocação não é para um cargo específico na igreja, mas a primeira vocação que o crente tem é a vocação para a salvação. Então nós somos chamados por Deus e vocacionados para a salvação. E tudo que acontecer pós-salvação para o crente passa a ser lucro, tá bom? Então tudo que nós fazemos para o Senhor depois da nossa salvação, para nós é algo extraordinário, até porque nós vamos entender que Deus está não precisando, porque Deus não precisa do homem, mas Deus conta com o trabalho do homem para que o seu evangelho, a sua mensagem seja pregada, a sua mensagem seja levada às nações que estão precisando receber a sua palavra. Então, uma vez que eu sou iluminado pela presença de Deus, eu devo levar essa palavra, eu devo prosseguir nesta palavra, não olhando para as lutas, para os problemas, para as dificuldades que porventura venham surgir, não, mas olhando e entendendo que o Senhor tem para mim, o Senhor tem para você, o Senhor tem para nós algo extraordinário, algo sobrenatural, porque a salvação, queridos, é algo sobrenatural. Porque a salvação era sobrenatural, por quê? Porque ela não acontece segundo a vontade do homem. Esta salvação ela acontece mediante a ação poderosa do querido Espírito Santo que atua nas nossas vidas, como nós estudamos na lição anterior, quando falava sobre eleição e predestinação. Então é o Espírito Santo aquele que é capaz de nos convencer do pecado, justiça e juízo. E uma vez convencidos pelo Espírito Santo, nós temos uma tarefa ímpar que foi concedida a nós, igreja, que é o anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, essa lição
de hoje, ela tem como base a leitura bíblica em classe aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Eu vou fazer menção do primeiro verso 15 e depois vou ler o 22 e o 23 para concluir então esta leitura, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, queridos, aqui esse texto bíblico, nós vamos estar estudando no decorrer da lição, a importância que nós temos de ter a nossa fé depositada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela é alicerçada, a nossa fé, ela é alimentada, a nossa fé, ela é acrescida todos os dias pela graça do nosso Senhor. Através de uma vida cristã, uma comunhão com Deus, nós crescemos para uma vida de uma experiência nova todos os dias com o Senhor. A nossa lição, ela vai ter um objetivo específico, que vai estar tratando nos seus pontos, cada um ponto tem o seu objetivo. Então, no primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. No segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Terceiro, objetivo específico, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. E o objetivo que vai abranger toda esta lição é o seguinte: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então essa lição ela é muito rica, ela é muito importante, e nós seremos grandemente alcançados por esta palavra, alcançado por essa lição, né, que você na sua casa ou aonde você estiver assistindo, quem sabe no seu automóvel, podendo ouvir, na sua sala, no seu computador, no seu smartphone, enfim, mas que você seja alcançado por esta fé, alcançado por esta graça. Você que vai estar fazendo alguma pesquisa, se deparar com este conteúdo, o desejo do meu coração é que Deus possa falar contigo poderosamente, de uma forma extraordinária. Vamos lá então, queridos, para a nossa introdução, que vai dizer assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, Paulo, ele vai abrir as sessões de grande importância no capítulo 1. Ele vai dar ações de graça pela vida dos irmãos de Éfeso. Ele vai falar acerca da importância da oração intercessora e também vai falar sobre confissão de louvor e exaltação. E essa exaltação, ela vai envolver, não é uma exaltação de um homem que se exalta, um homem que se julga ser poderoso, não, mas vai tratar a exaltação do nosso Cristo, do nosso Senhor. Então, queridos, nós vamos ver a importância de nós estarmos, então, estudando esta palavra sobre um olhar muito especial, dedicando ao Senhor Jesus todo louvor, toda adoração que só Ele merece. Mais ninguém merece adoração, mais ninguém merece receber do Senhor essa dádiva. Não. Só o Senhor, Ele deve ser adorado. Adorado e colocado sempre acima de todas as coisas.
O nosso primeiro tópico vai dizer assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós vamos ler sobre, primeiro, a ação de graças e intercessão. Segundo, a esperança da vocação. E o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Vamos lá então, amados, para o nosso primeiro subtópico. Diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Os salvos precisam ser iluminados. Esta iluminação, ela procede de Deus. Esta iluminação, ela vem de Deus para a nossa vida. Essa iluminação não é algo que a gente vai aprender ou vai receber de uma outra pessoa, de uma outra entidade. Não. Esta iluminação, ela vem através da ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo é que vai pegar essa mente, que às vezes é cauterizada pelo pecado, e ele vai limpar, vai purificar essa mente, e essa mente ela vai ser iluminada a ponto de receber do Senhor aquilo que é maravilhoso, as revelações maravilhosas. Através da palavra, o crente vai recebendo essas revelações, as revelações bíblicas, vai entendendo, compreendendo as revelações bíblicas, aquilo que Deus já deixou estabelecido para o nosso crescimento espiritual. Pois bem, então nós vamos ver que Paulo vai tratar dessa ação de graças e intercessão. Então diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação e filiação e dom do Espírito Santo. Nós já estudamos isso em 2 lições passadas. Acredito que não precisa nós nos determos nesses pontos aqui abordados, porque semana passada nós falamos sobre eleição e predestinação e também sobre a filiação de filhos por adoção. Então, acredito que não precisa, mas Paulo ele vai usar essa ação de graça para poder tocar a vida de alguém, para poder trazer alguém ao conhecimento desta palavra, ao conhecimento desta verdade. E ele diz então, ele intercede para que sejam concedidos aos seus leitores, e hoje somos nós os leitores originais, em que a carta foi escrita e endereçada, eles não existem mais, né? Eles hoje estão, sim, espalhados, parte daquele povo está espalhado, estão aí em outros lugares, mas aquelas pessoas exatamente que esta carta foram direcionadas, elas já não estão mais. Então essa carta hoje também, ela é direcionada a todos os servos do Senhor nosso Deus. Paulo, então, ele tem ciência de quão maravilhoso é o Evangelho. E ele vai entender também e como é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinados por Deus. Se não houver, por parte de Deus Pai, por parte de Jesus Cristo, por parte do Espírito Santo, esse desejo de ensinar, esse desejo de orientar, esse desejo de trabalhar dentro da palavra, o que nós precisamos, nós também seria impossível nós encontrarmos o Evangelho, encontrarmos esta palavra, mas por meio de Cristo, por intermédio de Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo, nós encontramos sim. Nós fazemos parte, nós alcançamos esse Evangelho que é maravilhoso, que é as boas novas, que são as boas notícias para aqueles que estão desesperançados.
Então nós alcançamos. Mas por que, amados? Porque o Espírito Santo, ele atuou na nossa vida, o Espírito Santo, ele agiu na nossa vida, o Espírito Santo, de forma extraordinária, ele vai operar em nós a ponto de nós entendermos a palavra do Senhor, recebermos a palavra do Senhor e sermos ensinados por ela. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos alcançar esta dádiva também de receber esse precioso evangelho. Nós somos o vaso de barro que recebeu esta preciosidade que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai dizer assim, o comentarista, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Nós só vamos reconhecer a manifestação de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus opera, se nós tivermos a nossa mente alcançadas pelo Espírito Santo. Se as nossas mentes forem alcançadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai lançar luz à nossa mente. Lembre bem, antes de aceitarmos ao Senhor, nós andávamos em trevas. Quando andamos em trevas, a nossa mente também vai estar em trevas. A nossa mente vai estar acostumada a viver com as trevas. Então, quando recebemos o Espírito Santo vai lançar luz, vai lançar a sua iluminação ao nosso entendimento. Então, o nosso entendimento agora vai ser iluminado pela ação do Espírito Santo. Para quê? Para nós conseguirmos receber do Senhor esta palavra, recebermos do Senhor esta manifestação de amor. E esta manifestação de amor de Deus para nós vai nos dar esperança da nossa chamada. Lembremos bem que é Deus que chama, é Deus que faz a obra, é Deus que está dando sempre o primeiro passo em nossa direção. Então nós precisamos, em reconhecendo isso, agradecermos a Deus pela nossa chamada. Volto a dizer, chamada para quê? Chamada para a salvação, chamada para uma vida com o Senhor, chamado para viver uma viva esperança com o nosso Senhor Todo-Poderoso. E essa esperança nos conduz a riquezas da herança que nós temos. Nós entendemos, e Paulo vai trabalhar bem essa questão, para nós entendermos a questão que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas quando nós passamos a fazer parte da riqueza desta herança, passamos a fazer parte quando nós reconhecemos que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Lembre bem da lição passada, quando a questão de eleição e predestinação. E a nossa eleição, a nossa predestinação foi realizada, foi confirmada no Senhor. Então, queridos, a nossa eleição ela é feita pela vontade divina no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos reconhecer a cada dia a grandeza desta herança e também a grandeza do poder de Deus. O poder de Deus não é um poder limitado. O poder de Deus não é o poder que tem as nações, que tem um ministro de Estado, que tem um presidente, que tem um governador. Não, o poder de Deus, ele é sobressalente. Ele vai ser sobre todos os demais poderes que existem. O poder de Deus igual ao poder de Deus não tem. Deus até delega poderes aos homens, mas nenhum, por mais que juntasse todos os homens, todas as pessoas, mesmo assim não iria alcançar o poder do Todo-Poderoso. Até porque, eu lembrei-me aqui que é possível numa empresa
aonde um detém as ações, outras ações, mas quando alguém se revolta, de repente as pessoas se unem para tentar tomar as ações do outro. Mas nesse caso não, pode se unir todos os poderes existentes que jamais vai chegar à altura do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso que eu e você precisamos ficar com o nosso Senhor, que é todo poderoso. Jesus disse, após estando com os discípulos, ele vai dizer assim, olha, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o poder que está com Jesus, Jesus vai deixar sobre mim, sobre a tua vida, a virtude desse poder que veio lá no dia de Pentecostes. Glória a Deus por isso. No nosso segundo subtópico, nós vamos estudar sobre a esperança da vocação. E entendo que vai ser muito importante também nós entendermos em que como vai estar a nossa esperança, em que vai basear a nossa esperança. Paulo, então, ele vai tratar isso com a igreja de Éfeso, e o comentarista ele vai começar dizendo assim: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer aprofunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, a nossa eleição, ela aconteceu no passado. A nossa eleição aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. Então a eleição, ela aconteceu no passado. Na letra B, ou no 2, a chamada abrange serviço e santificação no presente. No passado fomos chamados, mas no presente nós somos santificados para servir a Deus. E na letra C, ou no 3, é a participação gloriosa no futuro. Ou seja, a vida do crente é como um sermão. Ele precisa ter princípio, ter meio e fim. Princípio, chamada. Meio, o crente vai estar envolvido nesta santificação, nessa separação. E por último, o crente vai estar envolvido com a glorificação. Esta glorificação é algo maravilhoso, que vai nos levar a viver com Deus a eternidade. E essa eternidade já tem dia contado para começar para nós. Você não sabe, nem eu. Mas o meu Cristo, o teu Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, o meu Deus, teu Deus, o nosso querido Espírito Santo, ele já sabe exatamente a hora que vai começar a nossa glorificação. Aqui nós vivemos em partes. Aqui acreditamos em partes na mensagem. Porque nós não conseguimos acreditar em toda a palavra, porque a nossa mente ela é pequena. Por mais que a gente queira acreditar, a gente queira tentar descobrir algo a mais, a gente não pode. E é até bom que não façamos isso, porque o que já está revelado para a nossa vida espiritual já está de bom tamanho. Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós não somos capazes de receber uma revelação tão profunda e de repente permanecermos os mesmos. Então o que Deus já estabeleceu para nós, para essa vida, já está maravilhoso. Agora eu e você precisamos entender que a vida não termina aqui. A vida continua na eternidade. E essa eternidade vai fazer a diferença. Então, tenhamos isso em mente, que Deus nos chamou no passado, que Deus nos chamou para o serviço de santificação no presente, visando a glorificação total no futuro. Terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede
que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. Então, queridos, Deus, Ele nos deu uma herança maravilhosa. E não é uma herança corruptível. Não é uma herança onde os ladrões roubam, onde alguém vai tentar tirar de nós. Não. Essa herança ela é perfeita, ela é eterna. E é essa herança que o Senhor quer que eu e você tomamos posse. E junto desta herança tem as riquezas. E o comentarista vai dizer então, entendendo que essas riquezas que o apóstolo Paulo fala, está dizendo para nós o seguinte, está dizendo das bênçãos que acompanham este plano de salvação. Como eu disse, sermos salvos, vocacionados para a salvação, já é uma bênção. E tudo que vivemos fora disso, na vida cristã, para nós passa a ser algo extraordinário. Por isso que eu e você precisamos valorizar a nossa salvação. Então, Paulo vai tratar isso com os irmãos de Éfeso, e o nosso comentarista, ele vai dizer então que essas bênçãos que acompanham a salvação, por exemplo, o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ou seja, quando da nossa glorificação. Então, queridos, nós vamos ver a Deus, nós vamos ver a Cristo e nós o adoraremos, assim como Ele é. Não como os pintores pintam, mas nós veremos o Senhor e estaremos com o Senhor e veremos o nosso Senhor como Ele é. E ele continua dizendo assim, então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Essa herança não foi entregue por acaso. Essa herança, ela vai surgir, ela vai acontecer mediante a nossa posição diante do Todo-Poderoso. O que nós escolhermos para viver as verdades espirituais, a riqueza dessa verdade, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, queridos, vamos viver essas riquezas da glória. Vamos viver as riquezas da glória. Vamos viver as riquezas da herança que Deus tem. Aqui nós já temos o prazer de sentir a presença do Senhor aqui. Nos cultos, na nossa casa, junto dos nossos familiares. Mas um dia nós viveremos isso na totalidade, nas mansões celestiais. Por isso que eu e você devemos permanecer puros, buscando a cada dia mais a presença do Senhor. Vamos fazer isso. Vamos desfrutar de todas as bênçãos, adorando a Deus e servindo a Deus com prazer e com muita alegria. Chegamos ao final do primeiro tópico. Que Deus te abençoe. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e seja ricamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Daqui a pouquinho nós estaremos com o nosso segundo tópico, quando falaremos sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Eu te espero no segundo tópico. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Amém. Voltamos para o nosso segundo tópico, quando nós vamos tratar acerca da sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Nós vamos estar falando sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder e também a força do seu poder. Diz assim, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Paulo vai se esforçar em passar para os irmãos qual é o tamanho desse poder de Deus. Mas ele sabe, Paulo vai entender que
A mente carnal jamais consegue distinguir aquilo que é espiritual. Então Paulo vai trabalhar com os irmãos essa necessidade deles compreenderem isso. No primeiro subtópico vai dizer: a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego operbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. Paulo então está dizendo que o poder de Deus é extraordinário. Ou seja, o poder de Deus foge à lógica humana. O poder de Deus foge ao pensamento humano. O poder de Deus foge à compreensão humana. O que é algo ordinário? Algo ordinário é aquilo que segue uma regra, uma norma diária. Todo dia, por exemplo, nós nos levantamos, nós nos preparamos, tomamos o nosso café, meio-dia, 1h, almoçamos, à tarde tomamos mais um lanche, o nosso café da tarde, os que podem à noite janta, ou se não fazem um lanche, logo vão deitar-se. Isso é algo que? Ordinário. É algo que segue uma ordem. Mas no caso, o poder de Deus, amados, é algo extraordinário. É algo que a mente humana não consegue mensurar. A mente humana não consegue compreender a grandeza desse poder. Então, por ser extraordinário, é algo que vai fugir a nossa lógica e vai fugir o nosso entendimento e até mesmo a nossa compreensão. Mas esse poder de Deus não é usado para satisfazer um ego, para satisfazer a vontade de alguém, não. Esse poder de Deus é usado para que através desse poder o sobrenatural de Deus torne-se realidade na vida daqueles que creem. Então, Deus vai conceder ao seu Filho Jesus Cristo um poder que nenhum outro tem. Inclusive, vale a pena ressaltar que no nome do Senhor Jesus, que é o nome que é sobre todo nome, todos os joelhos vão se dobrar. Por quê? Querendo ou não, vão precisar reconhecer o poder e a manifestação de Deus. Então, queridos, tenhamos isso em mente, que o poder de Deus foge à compreensão humana. E diz assim: e já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. Maravilha! O poder de Deus coloca todas as pessoas, todos os governos, coloca todos os líderes mundiais, todos que pensam que são debaixo dos seus pés. Tudo vai se sobrepujar ao poder de Deus. Igual ao poder de Deus, não há nada semelhante. Não há, amados, nada semelhante. E o interessante nisso tudo, que esse poder que é extraordinário, que é excelente, que sobrepuja todas as coisas, o Senhor tem o prazer de compartilhar comigo e compartilhar com você que está participando comigo dessa aula, não desse poder na totalidade, porque o homem jamais conseguirá, humanamente falando, receber o poder de Deus na sua totalidade e permanecer de pé. Mas nós já podemos começar a viver aqui a virtude desse poder que nos foi dada, que nos foi conferida,
pela ação poderosa do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Então a virtude desse poder está com a igreja. Detalhe, não é para uma pessoa. Embora eu seja ministro do Evangelho, embora eu seja um pastor, e você pode ser também um ministro, uma liderança, mas eu e você, nós não detemos esse poder. Esse poder é para todos aqueles que são filhos de Deus. Esse poder é para todos que glorificam a Deus. Esse poder é para todos que louvam o nome do Senhor. Por isso, amados, que nós precisamos reconhecer essa sobreexcelência desse poder. E ele continua dizendo, e o termo dunamis é traduzido por poder e vai indicar feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Foi essa força fora da medida que a igreja recebeu. Isto é possível ser visto, ser observado bem de perto na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, antes de receber esse dunamis, esta ação poderosa do Espírito Santo, ele é aquele homem que vai negar, é aquele homem que vai se esconder, mas depois que ele recebe esse dunamis, o que ele vai fazer? Ele, juntamente com os demais, irão abrir a porta do cenáculo, e a primeira pessoa, ou as pessoas que perguntam o que estava acontecendo, ele, cheio desse poder, dessa força, fora de medida, para os atos miraculosos, vai agir na vida dele de forma sobrenatural, que ele vai pregar uma mensagem poderosa no dia de Pentecostes. E milhares de vidas vão se render ao Senhor. Porém, antes disso, ele era um homem que vivia com medo. Mas depois que ele recebeu essa virtude, esse dunamis, que vem do que essa palavra, ela é original, né, de uma palavra que nós conhecemos hoje, que passa a ser uma ramificação dessa palavra no original, que é dinamite. Pedro recebeu ali o dinamite do Espírito Santo. E a igreja também recebeu esse poder de explosão do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar, para ganhar almas, para profetizar palavras de vida. Espero que sobre a tua vida, querido e querida, esse poder dunamis esteja atuando sobre você e você seja poderosamente alcançados pelo Senhor. E ele fala então, logo a repetição desses termos indica que apenas a maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas espirituais. Então o maior poder procede de quem? Vem de Deus. Deus, ele é a excelência do poder. E Isaías vai escrever dizendo que um dos nomes do seu filho Jesus seria Deus Forte. Jesus é o nosso Deus Forte. Jesus tem um poder que compartilha comigo e compartilha com você. Esse poder maravilhoso que atua de forma extraordinária na igreja. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Vamos tomar posse desse poder de Deus. E entendendo que por mais que nós recebemos do Senhor, nós somos sempre, irmãos, olha, eu vou usar uma palavra que não fica triste não, tá? Nós somos inferiores. O poder de Deus é sempre maior e o nosso inferior. O do Senhor vai sempre sobrepor a nós.
Mas glória a Deus, porque aí, sabe o que a gente faz? A gente permanece no nosso lugar. Nós não vamos querer ser além do que está colocado para nós sermos. Tá certo? No segundo subtópico, vai falar sobre a força do poder divino. Na sentença segunda, a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordam entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energeia ou energeia, né? Também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. O poder de Deus está em atividade. Vocês se lembram aquela palavra que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o poder de Deus jamais ele deixou de se movimentar. Essa energeia, ou essa energeia, como a gente pode citar lendo o nosso português, talvez nem seja assim a pronúncia, mas nós vamos entender o quê? Que é o poder de Deus em movimento. É esse poder que te movimenta, esse poder que me movimenta, é esse poder que nos coloca de pé na presença do Senhor. E ele fala agora também a ideia que a segunda expressão é força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. O primeiro, energeia ou energeia, eficácia. E agora kratos, a ideia de intensidade. E finalmente, ixo, que significa poder inerente de Deus. Inerente é o quê? É aquilo que só Deus tem. Ninguém mais tem o poder como o do Senhor. Ninguém tem. Esse poder que nós acreditamos pela Bíblia, só o Senhor tem. Mas ninguém tem. Por isso que precisamos tomar posse a cada dia dessa comunhão com Deus, para vivermos as bênçãos deste Evangelho, vivermos as bênçãos desta provisão. Então, o comentarista continua dizendo agora, sobre a associação desses 3 termos, vai ficar assim: o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então esse poder de Deus vai operar na nossa vida para a glorificação do nome do Senhor. Entenda isso, meu querido. São as bênçãos de Deus, são as maravilhas de Deus, a manifestação de Deus agindo em nosso favor, agindo em favor da igreja, agindo em favor daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E concluindo esse subtópico, vai dizer assim: Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Quais são os exemplos irrefutáveis desse poder que Jesus Cristo tem? A sua ressurreição. Jesus morreu uma única vez para não precisar morrer mais. Jesus vive eternamente. Eu creio, você crê. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele vive para sempre. Jesus é feito as primícias dos que dormem. No segundo, a sua ascensão à direita de Deus. Jesus, quando volta para casa, o seu trono à direita do Pai estava ali esperando. O seu trono estava ali aguardando. Houve festa no céu quando Jesus voltou para casa. Houve festa no céu quando Jesus assume o seu trono. E quando Jesus assume o seu trono, ele vai receber legalmente tudo aquilo que ele tinha deixado lá depositado com o Pai. Ele vai receber o coração dos homens, a vida dos homens.
a vida da mulher, de todo aquele que acredita nele. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que eu acredito nele e você também. Por isso que nós estamos de pés na presença do Senhor. Primeiro, então, a ressurreição. Segundo, a ascensão à direita de Deus nos céus. E por último, sua elevação acima de todo o domínio, todo o poder, todo o domínio pertence a Deus. Diz então que Cristo, ele está acima de todo principado e poder e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo está acima de todas as coisas. Cristo só não está acima do Pai e nem sobre acima do Espírito Santo, porque os três se nivelam da mesma altura. Podia usar até uma palavra que andou muito em voga nesses dias. Está no mesmo patamar. Todos abaixo de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, o seu poder jamais vai chegar ao poder do Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos tomar posse dessa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para nós vivermos esta excelência da grandeza e do poder divino nas nossas vidas. Que você possa usufruir das bem-aventuranças da vida espiritual. Porque Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Permaneça firme na presença do Senhor. Porque você já recebeu esse dunamis do Espírito Santo para você ser o porta-voz de Deus. Chegamos ao final do nosso segundo tópico. Espero que você tenha sido abençoado. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, possa se inscrever, acionar o sininho e ser notificado sempre quando lançarmos algo no nosso canal. Se você não se inscreveu também, se inscreva, dê o seu like, comente as nossas postagens, para que o nosso conteúdo possa ser visto por mais pessoas e abençoar a vida de mais pessoas. Tá bom, querido? Fique na paz do Senhor Jesus. E eu te aguardo. Você que vai acompanhar o terceiro tópico comigo, daqui a... Amados, chegamos para a nossa conclusão da nossa lição de hoje, quando estaremos estudando agora o nosso terceiro tópico, que vai tratar sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nós vamos falar sobre Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus, Cristo exaltado sobremaneira. Então nós vamos ver aqui como funcionou, como foi esse maravilhoso amor de Deus para com as nossas vidas. Vamos lá então. Diz assim: nesse ponto veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai e também que, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos.
Então, queridos, nós vamos entender que Cristo, ele é feito as primícias dos que dormem. Como eu disse no tópico anterior, Cristo morreu para nunca mais precisar morrer. Todos os demais que nós temos assim conhecimento da Bíblia que morreram e foram ressuscitados, inclusive Jesus ressuscitou pelo menos 2 deles, mas voltaram a morrer novamente. Mas Jesus não, queridos. Jesus morreu, acreditamos nessa palavra, ressuscitou ao 3º dia para nunca mais morrer. Por isso que ele é feito as primícias do que dormem. Porque a exemplo de Cristo, nós também, quando alcançarmos a vida eterna, nós seremos semelhantes a ele. E aí diz ainda que ao ressurgir, ou seja, ao surgir de novo dentre os mortos, ao surgir novamente, ao vir de entre os mortos e estar junto dos seus discípulos, Cristo então é feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Como diz, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que sobre aquele episódio, quando os crentes partiam e os irmãos estavam sem esperança. Mas Paulo vai dizer que como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer novamente com ele. Até um motivo para nós termos a nossa esperança que com Jesus a morte é só uma passagem, só uma porta que se abre na eternidade para alcançarmos o Senhor. Fique com essa palavra, querido, querida, porque a nossa salvação, ela é real. Em Cristo a nossa salvação ela é real. Em Cristo a nossa salvação ela é perfeita. E Jesus vai, por meio do Espírito Santo, inspirar o irmão Paulo a escrever sobre isso. Que não era para que os irmãos fossem, usando a expressão ignorantes, por não saberem, como os demais que não tinham esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, e eu creio que Jesus ressuscitou. Então, queridos, vamos viver essa palavra de forma a tomar posse para nós e agradar ao Senhor. Então ele fala mais assim ainda, olha, desse modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então a Bíblia fala que os sepulcros vão se abrir. É uma coisa que foge à nossa compreensão, porque tem lugar que já foi sepulcro e hoje já não é mais. Teve lugar que os cemitérios já foram removidos, já não tem mais. Mas o que nós devemos entender aqui é que lá na eternidade, onde os nossos irmãos estão, eles ouvirão o toque da trombeta e ressuscitarão primeiro. E depois, como diz Paulo, nós que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, não quer dizer literalmente que os cemitérios vão se abrir, até porque nós temos notícias de pessoas que morrem em naufrágio. Os navios afundam e não se encontra o seu cadáver para ser sepultado. Aviões caem no mar e não se encontra os corpos para serem sepultados. Então eles não tiveram um sepulcro aqui.
na terra. Mas de alguma forma eles morreram e chegaram à eternidade. E lá da eternidade, aonde eles estão, Deus tornará trazer com eles. Deus vai trazê-los novamente à vida, como Cristo ressuscitou. E através do poder de Cristo, todos os seus servos também ressuscitarão. No segundo subtópico diz: Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, depois você medita lá no Salmo 110, o salmista vai tratar tudo isso aqui, né? Que o santo do Senhor iria estar sentado à sua direita. E de fato isso acontece com Cristo. Cristo, quando sobe e volta ao céu, como eu disse anteriormente, ele volta para o seu lugar de direito, que é a direita do seu Pai. Glórias a Deus por isso. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Eu acredito que Cristo venceu o pecado. Você também acredita, glória a Deus. Cristo venceu o mal. Eu acredito e você acredita, glória a Deus. Na cruz do Calvário, Cristo vai sobrepujar o poder do inimigo, esmagando a sua cabeça, tirando o poder do seu veneno e podendo dar vida eterna aos homens para a glória de Deus Pai. Coisa boa é servirmos a Deus. Coisa boa é termos esta experiência com o Senhor. Coisa boa é adorarmos ao Senhor. Coisa boa é termos convicção da obra que Ele está realizando. Então, queridos, Cristo vai sobrepor toda a força do mal. E esse triunfo também está assegurado aos salvos. Esse triunfo está assegurado a mim e a você. Precisamos permanecer fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim, diz a Escritura, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, triunfará sobre o pecado e sobre o poder do mal. Esse pecado que tão de perto nos rodeia, ele perderá o seu poder sobre nós, quando nós adentrarmos as regiões celestes para vivermos com o Senhor para todo sempre. Que eu e você possamos dizer, como disse João lá no Apocalipse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que quando o Senhor vir, nos ache fazendo assim, adorando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Aleluia. Então, queridos, esse triunfo endossa e assegura a entrada dos salvos no céu, né? Por quê? Porque nós temos em Cristo uma vida espiritual. Como nos vai dizer a palavra, que Deus em Cristo nos faz assentar nos lugares celestiais. E assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. O Pai ressuscitou a Cristo. E uma vez, Cristo ressuscitado, Cristo se assenta à direita do Pai. Cristo cumpre aquilo que é a vontade do Pai, em abençoar a minha e a tua vida. No terceiro subtópico, nós vamos ver que Cristo, ele é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, o comentarista vai dizer o seguinte: Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa dizer então que
ele foi exaltado acima de todos os poderes que existia anteriormente, inclusive sobre os poderes religiosos da época. E não só os poderes religiosos da época, como os poderes religiosos atuais. Todo poder, ele vai estar abaixo do poder do Senhor. O Senhor vai ser exaltado sobre todos eles. O Senhor vai ter o seu nome mais excelente acima de todos eles. Todo principado e potestade está abaixo do poder de Deus. Você lembra lá daquela passagem daquele endemoniado gadareno? Quando ele vem, se lança aos pés de Jesus e o adora. Na verdade, não foi o homem que adorou somente. Quem adorou a Deus ali foi os demônios. Aquela legião que estava na vida daquele homem que se prostrou porque reconheceu em Cristo o poder sobrenatural. O poder mais excelente do que o poder que eles possuíam. Então, Cristo recebe então esse nome, que é sobre todo nome. Então, Jesus está acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também na porvir, ou seja, na eternidade não tem nome poderoso igual ao do Senhor Jesus. Não existem. Não existe nome poderoso igual ao do Senhor. Nem aqui e nem na eternidade. Não se nomeou alguém, e ainda que alguém dê o nome de alguém de Jesus, mas não é Jesus na sua essência. Então, queridos, vamos adorá-lo, porque só o Senhor recebeu o nome que é sobre todo nome. E ele fala que o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Amados, olha só. A única religião que tem o seu cabeça vivo é Cristo. É a sua igreja. É o cristianismo. O único cabeça da igreja que vive eternamente é Cristo. As demais religiões, o seu cabeça está morto. O seu cabeça está sepultado. O seu cabeça está em derrota. Mas somente Cristo, que é o cabeça da igreja, está vivo. E porque o cabeça da igreja está vivo, o corpo dessa cabeça também está viva, que é a igreja. Então eu e você precisamos adorar o Senhor, porque como corpo deste cabeça que é Cristo, nós estamos vivos para a glória de Deus. E a igreja, então, ela é o corpo desta cabeça, o corpo de Cristo, por isso ela prevalece sobre as demais. A igreja do Senhor prevalece sobre as demais religiões. Por quê? Porque Cristo vive e Cristo traz saúde à sua igreja, traz saúde ao seu povo. Queridos, vamos adorar a Deus por isso? Porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Que Deus nos abençoe. Concluindo o nosso estudo de hoje, diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. O tema da lição, então, disse sobre a iluminação espiritual do crente. Nós só somos iluminados, ou só seremos iluminados, se nós nos mantivermos ligados ao Espírito Santo. E através dessa iluminação no nosso entendimento, é que vai ser possível nós acreditarmos nas verdades
da palavra de Deus, nas verdades ensinadas pelo Evangelho. Fora disso, jamais alguém conseguirá ter a sua mente iluminada ou entender o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz acerca do nosso Cristo. Por isso, que Deus te abençoe no dia de hoje. Tenha certeza de que a sua vida está sendo mais abençoada do que antes. E você vai adorar a Deus junto com os seus familiares, em sua casa, em sua igreja, em suas orações, em suas intercessões, acreditando que o Deus que é sobre todo nome, Jesus que é sobre todo nome, vai agir sobre a tua vida. E lembre-se, como lemos no tópico anterior, o poder de Deus, o dunamis de Deus está sobre você, te fazendo triunfar sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Receba esse estudo com um coração sincero, com um coração reto diante de Deus. E permita que o Espírito Santo atue poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Esteja comigo no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e seja notificado sempre quando nós estivermos fazendo um novo material. Deus te abençoe. Tenha um domingo de paz em nome de Jesus. Amém.